Imagina que em apenas 4 dias você pode reprogramar a maneira como sua mente pensa, sente e age. E 4 dias em que decide romper com as frases que o acorrentam e começa a falar com o poder de alguém que constrói o próprio destino. Não se trata de um truque nem de mágica, trata-se de usar a sua voz como ferramenta para transformar sua identidade. Porque cada palavra que você pronuncia é uma ordem que sua mente obedece. E se até hoje você se falou como um derrotado, é hora de mudar o roteiro. Fale de outra forma, declare do que é capaz e observe como sua vida começa a girar. 4 dias. Apenas 4. Você se atreve? Antes de começar, quero que faça algo poderoso. Vá até os comentários e escreva com a sua própria mão esta frase: hoje mudo meu diálogo, sou estoico. Escreva com intenção, não como um simples texto. Faça disso um compromisso consigo mesmo, uma decisão firme de transformar a maneira como você se fala. Porque quando você escreve, grava no seu subconsciente e essa declaração começa a reprogramar sua mente por dentro. Deixe essa marca agora mesmo e que seja a prova de que hoje você escolhe um novo caminho. Ensinamento 1: fale consigo mesmo como seu melhor aliado. Falar consigo mesmo como seu melhor aliado é uma das práticas mais poderosas que você pode adotar se realmente deseja transformar sua vida. Ninguém passa tanto tempo com você quanto você mesmo. E essa voz interior que o acompanha desde que acorda até fechar os olhos pode se tornar sua maior inimiga ou sua maior fonte de força. O que você diz em silêncio molda sua forma de agir, seu nível de confiança e até sua capacidade de sonhar alto. Se escolher falar-se com dureza, sua vida se tornará dura. Mas se aprender a falar consigo com incentivo e motivação, começará a construir dentro de si um terreno firme para avançar sem medo. Pense por um instante em como trataria alguém que ama profundamente. Certamente você não o encheria de críticas nem o faria sentir-se insuficiente a cada momento. Você o animaria, o apoiaria em suas quedas e o lembraria do que é capaz quando duvida. Essa mesma atitude deve aplicar a si mesmo. Não é apenas um exercício emocional, sua mente ouve, grava e responde a cada palavra que você diz. Se o seu diálogo interno estiver contra você, mais cedo ou mais tarde suas ações também estarão. Por isso, precisa tornar-se seu próprio mentor, seu sustento, a voz que o levanta quando ninguém mais o faz. Quero desafiá-lo a, durante os próximos 4 dias, olhar-se no espelho e falar consigo como se fosse seu melhor amigo. Não faça com pressa, faça com intenção. Olhe-se de frente e pronuncie frases simples mas poderosas. Hoje será um grande dia, estou crescendo e melhorando, tenho o que é necessário para superar isso. No início pode soar estranho, mas pouco a pouco essas palavras abrirão um novo espaço em sua mente. Um espaço onde a dúvida perde força e a confiança começa a florescer. Onde o medo já não manda tanto, mas sim a determinação. Lembre-se de que o que você repete se transforma em crença e o que você acredita você projeta. Se sua mente ouvir diariamente frases de incentivo e autoconfiança, acabará acreditando nelas e suas decisões se alinharão a essa crença. É um processo lento, mas seguro. Não se trata de enganar a si mesmo, mas de treinar-se. Assim como um músculo se fortalece com repetições, sua mente se fortalece com as palavras que você escolhe repetir todos os dias. Sob a visão do estoicismo, esse hábito ganha um valor ainda mais profundo. Os estoicos ensinavam que você não controla o que é externo, mas controla sua interpretação e seu diálogo interno. Epicteto resumiu isso claramente: as pessoas não se perturbam pelos fatos, mas pela opinião que têm sobre os fatos. E essa opinião nasce em grande parte da forma como nos falamos.
Falar consigo como seu melhor aliado não é um luxo, é disciplina mental. É treinar a mente para permanecer firme mesmo quando a tempestade parece interminável. Preste especial atenção a como se fala quando falha, porque é aí que a maioria se destrói. Se cada tropeço se transforma em um insulto contra si mesmo, você alimentará o medo do fracasso. Mas se decidir dizer, falhei, mas estou aprendendo, transformará cada queda em parte do caminho. Essa diferença no diálogo marca a linha entre aqueles que ficam presos no passado e aqueles que avançam com resiliência para o futuro. O mais poderoso de tudo isso é que você não precisa de nada externo. Não se trata de comprar um novo livro nem de esperar que alguém venha salvá-lo. Você só precisa de atenção e constância. Cada vez que detectar uma frase dura em sua cabeça, troque-a imediatamente por outra que lhe dê força. Em vez de dizer, não consigo lidar com isso, diga, vou encontrar um jeito. Em vez de dizer, sou um desastre, diga, estou aprendendo a fazer melhor. Cada substituição é um golpe direto contra a insegurança e mais um tijolo na construção da sua confiança. Quando conseguir sustentar esse hábito, verá os resultados refletidos em sua vida. Sentir-se-á mais seguro ao tomar decisões, mais firme diante dos problemas e com uma energia mais positiva em seus relacionamentos. As pessoas perceberão porque a forma como você se fala se projeta na maneira como fala e age com os outros. Você se tornará mais paciente, mais motivador, mais inspirador. Este é o verdadeiro desafio. Torne-se seu maior aliado, não seu maior obstáculo. Use sua voz interior para construir, não para destruir. Porque no final, seu diálogo interno pode ser a chave que abre todas as portas ou o cadeado que o mantém preso. Você escolhe qual papel essa voz terá em sua vida. Ensinamento 2. Cada pensamento desencadeia uma tempestade química em seu organismo. Seu corpo reage quimicamente a cada um de seus pensamentos, e isso é algo que a maioria ignora. Não são simples ideias flutuando em sua cabeça. Cada emoção que você sente, cada pensamento que mantém, produz um coquetel de hormônios e neurotransmissores que alteram por completo sua biologia. Quando você pensa em medo, seu corpo responde como se estivesse diante de uma ameaça real, libera cortisol, adrenalina, aumenta sua frequência cardíaca e ativa o alarme do estresse. Mas quando escolhe pensamentos de gratidão, calma e confiança, seu corpo gera serotonina, dopamina e ocitocina, os chamados hormônios da felicidade. Isso significa que você não precisa esperar que algo externo aconteça para se sentir bem. Seu corpo responde ao que você escolhe pensar. O fascinante é que seu corpo não distingue entre o que você imagina e o que você vive. Se fechar os olhos e recordar um momento doloroso, seu sistema nervoso reagirá como se o estivesse vivendo de novo. Mas se, em vez disso, imaginar um momento de alegria, seu corpo produzirá substâncias que geram paz e energia. É isso que torna sua mente a ferramenta mais poderosa que possui. Ela pode ser seu remédio ou seu veneno. Tudo depende do que você repete em seu diálogo interno e das imagens que alimenta em sua cabeça. Faça o teste. Quando surgir um pensamento negativo, não o deixe crescer como uma bola de neve. Respire fundo e troque-o conscientemente por uma afirmação positiva carregada de emoção. Você pode dizer, estou em paz, tenho força para superar isso. Tudo está sob controle. E não basta repetir as palavras de forma mecânica, é preciso senti-las. Sua emoção é a faísca que acende a química do corpo. Quando acompanha uma afirmação com intenção e energia, sua biologia responde imediatamente. Isso não significa negar a realidade nem viver em fantasias. Significa lembrar que seu estado interno não está totalmente à mercê do externo. Você tem uma margem de controle, e essa margem é enorme.
A ciência hoje confirma pessoas que cultivam pensamentos positivos reduzem seus níveis de cortisol, fortalecem o sistema imunológico e aumentam sua capacidade de resiliência diante da adversidade. Não é coincidência que aqueles que treinam a gratidão, a calma e a confiança vivam mais e com melhor saúde. O estoicismo ensinava algo muito parecido: os fatos externos não são o que determina sua vida, mas sim como você os interpreta. Marco Aurélio repetia que a vida é a opinião que temos dela, e essa opinião se converte em química dentro do seu corpo. Se você enxerga cada obstáculo como um desastre, sua biologia o inundará de estresse. Mas se o vê como um desafio, ativará energia para superá-lo. Para os estoicos, dominar a mente era também dominar o corpo, porque entendiam que ambos estão profundamente conectados. Observe também como reage em situações cotidianas. Se alguém o ofende, você se deixa levar pela raiva, seu corpo se enche de tensão, sua respiração se agita, seu coração dispara. Mas se escolhe respirar, manter-se sereno e responder com calma, sua química interna muda imediatamente. Você não apenas se sente melhor, mas também projeta força e controle. Cada vez que escolhe sua resposta, está treinando seu corpo para não ser escravo das emoções automáticas. O poderoso desse princípio é que nada externo é necessário para aplicá-lo. Apenas sua atenção e sua decisão de mudar o foco. Sempre que se perceber preso em pensamentos de medo, faça uma pausa, respire e escolha conscientemente o que sentir. É um ato de disciplina diária, como levantar pesos na academia. A diferença é que aqui você está moldando a química do seu cérebro e do seu corpo. Se praticar esse hábito, os resultados serão evidentes: menos estresse, melhor qualidade de sono, um sistema imunológico fortalecido e uma sensação de bem-estar mais constante. Sentir-se-á com mais energia para enfrentar desafios e com mais clareza mental para tomar decisões. Porque quando sua química interna está em equilíbrio, sua mente se expande e sua vida flui com maior harmonia. Nunca se esqueça disso: cada pensamento é um comando que seu corpo obedece. Cada palavra que você diz a si mesmo é uma ordem que sua biologia executa. Decida falar à sua mente com força e ao seu corpo com calma, e verá como ele se tornará seu aliado em vez de seu fardo. Ensinamento 3. Dia 1. O despertar da voz interior. Esse é o ponto de partida, porque você não pode mudar aquilo que não é capaz de observar. A maioria das pessoas se critica centenas de vezes por dia sem perceber. Essa voz interna tornou-se tão automática que já nem é questionada, simplesmente é aceita como verdade. E o mais perigoso é que seu corpo e suas emoções respondem a cada palavra dessa voz como se fossem fatos reais. Por isso, hoje quero que coloque toda a sua atenção nela, porque este é o passo que abre a porta para o verdadeiro domínio da sua mente. Imagine quantas vezes em um único dia seu diálogo interno repete frases como: não sou suficiente, isso sempre dá errado comigo, vou fracassar de novo. São palavras pequenas, mas com impacto enorme, porque cada uma delas programa sua forma de sentir e agir. O curioso é que quase nunca você as diz em voz alta, mas as deixa correr em silêncio, como um rio subterrâneo que pouco a pouco desgasta sua confiança. E como não as questiona, essa voz termina tomando o controle. Por isso, o exercício de hoje é simples, mas transformador. Durante todo o dia, observe seus pensamentos. Torne-se um detetive da sua mente. Não se trata de brigar com o que pensa, mas de reconhecer. Sempre que surgir um pensamento negativo, diga: pare, eu crio meus pensamentos e escolho melhorá-los. Essa frase curta funciona como um interruptor, corta o fluxo automático e devolve a você a possibilidade de escolher. Porque o que não se interrompe, cresce,
e o que se interrompe pode ser redirecionado. Pense nisso, sua mente é como um jardim. Se não prestar atenção, ervas daninhas crescerão sem que perceba. Esses pensamentos negativos são as ervas daninhas que, pouco a pouco, sufocam as flores da confiança, da serenidade e da motivação. Hoje não se trata de arrancá-las todas de uma vez, mas de acender a luz e começar a enxergá-las. Porque quando reconhece onde estão, pode decidir o que plantar em seu lugar. Estoicismo puro, os sábios ensinavam que o primeiro passo para dominar a vida é observar os próprios julgamentos. Epicteto insistia que não são os fatos que nos afetam, mas a opinião que temos sobre eles. Essa opinião nada mais é do que seu diálogo interno. Se você não tem consciência de como julga o que acontece, torna-se escravo dessas opiniões. Mas se aprende a detectá-las no momento em que surgem, recupera o poder. Os estoicos viam a mente como um espaço que devia ser treinado com vigilância constante, e a observação do diálogo interno era parte essencial dessa disciplina. Quando começar a praticar, descobrirá algo surpreendente. Não são 1 ou 2 pensamentos críticos por dia, mas dezenas, até centenas. E não é que antes não existissem, é que passavam despercebidos. Esse descobrimento no início pode parecer esmagador, mas na verdade é libertador. Porque se já é capaz de vê-los, significa que já não está preso neles. Você deu o passo mais importante, reconhecer que a voz em sua cabeça nem sempre diz a verdade e que pode escolher outra versão. A chave é a constância, não basta fazer 1 ou 2 vezes. Hoje dedique um dia inteiro a essa prática. Leve-a para sua rotina, para suas conversas, para os momentos de silêncio. Observe-se quando trabalha, quando fala com os outros, quando está sozinho. Sempre que detectar essa crítica interna, repita sua frase de poder: pare, eu crio meus pensamentos e escolho melhorá-los. Pouco a pouco, essa interrupção se tornará um reflexo automático e sua mente começará a construir um novo hábito, interromper a autocrítica e abrir espaço para a autoconfiança. O resultado desse dia será revelador. Você não apenas sentirá maior domínio sobre sua mente, mas também começará a compreender a magnitude do poder que seus pensamentos possuem. Descobrirá quanta autocrítica inconsciente permitiu e quanto isso limitou sem que percebesse. E o mais importante, começará a experimentar que pode mudar essa dinâmica. Este primeiro dia não é o fim, é a base. Porque quando aprende a observar e interromper o que o prejudica, começa a liberar sua mente para que trabalhe a seu favor e não contra você. Ensinamento 4. Seu filtro mental decide o que você vê. Seu filtro mental decide o que você vê, mesmo que muitas vezes não perceba. Dentro do seu cérebro existe um mecanismo chamado sistema de ativação reticular, que funciona como um guardião da sua atenção. Sua tarefa é simples, mas poderosa de toda a imensa quantidade de informações que você recebe a cada segundo, seleciona o que considera importante para você e descarta o restante. O impressionante é que esse filtro não escolhe sozinho, ele é programado pelo que você repete constantemente em sua mente. Se o alimenta com pensamentos de incapacidade, só lhe mostrará provas da sua fraqueza. Mas se o treina com frases de confiança, começará a mostrar caminhos, oportunidades e soluções que sempre estiveram ali, mas que antes sua mente não enxergava. Pense na experiência clássica. Quando você compra um carro ou pensa em uma cor específica, de repente começa a ver aquele modelo ou aquela cor em todos os lugares. Sempre esteve lá? Sim, mas seu filtro mental não o considerava relevante até que você o levou para sua atenção. O mesmo acontece com sua vida.
Se você repete constantemente "não consigo", sua mente reforçará essa crença mostrando todos os obstáculos possíveis. Mas se repete "sou capaz" ou "vou encontrar uma forma", seu filtro trabalhará a seu favor e destacará tudo o que pode ajudá-lo a conseguir. Por isso, sua linguagem interna é tão determinante. O que você diz a si mesmo não fica apenas em palavras, mas se transforma na base de como interpreta a realidade. E o mais fascinante é que duas pessoas podem viver a mesma situação e enxergar coisas completamente diferentes, não porque o mundo mude, mas porque seus filtros mentais foram programados de forma distinta. Uma vê barreiras, a outra vê aprendizados. Uma desiste, a outra encontra energia. A diferença está no que cada uma repetiu dentro de si. Hoje quero desafiá-lo a observar como você fala consigo mesmo. Escute com atenção aquelas frases automáticas que surgem em sua mente. Quando notar que pensa "é impossível", troque por "vou buscar a forma". Quando surgir "não sou suficiente", substitua por "tenho o necessário" e continuo crescendo. Pode parecer forçado no início, mas a cada repetição você estará reprogramando seu filtro mental. Pouco a pouco, deixará de se concentrar no que o limita e começará a perceber oportunidades que antes passavam despercebidas. Isso não é magia, é treinamento mental. Da mesma forma que você treina um músculo com repetições, você treina seu sistema de ativação reticular com frases e pensamentos que o direcionam para o que deseja. E depois de algumas semanas, perceberá como sua percepção muda. Onde antes via apenas problemas, começará a enxergar caminhos. Onde antes via rejeição, começará a identificar sinais de apoio. Sob a visão do estoicismo, isso tem uma explicação clara: não são as coisas externas que nos afetam, mas o julgamento que fazemos delas. Marco Aurélio lembrava que a mente se adapta a qualquer situação desde que escolha a perspectiva adequada. O que os estoicos intuíam há séculos, a ciência confirma hoje: o que você decide repetir dentro de si é o que seu cérebro considera importante. Se escolhe pensamentos de força e possibilidade, sua percepção se orienta para o crescimento e não para a derrota. Imagine como sua vida mudaria se todos os dias você se falasse com frases de confiança e otimismo. Não se trata de negar a realidade, mas de programar sua mente para vê-la a partir de uma perspectiva que o fortaleça. Quando seu filtro mental se concentra no positivo, você desenvolve mais resiliência, enfrenta melhor os desafios e atrai pessoas e situações alinhadas com sua energia. Seu mundo exterior começa a refletir a qualidade do seu mundo interior. O resultado é uma percepção mais otimista e uma vida orientada para o crescimento. Você perceberá que sempre houve oportunidades, mas não as via. Sempre houve caminhos, mas sua mente estava bloqueada. Agora, ao reprogramar seu filtro, sua atenção se transforma em sua aliada mais poderosa. E quando sua atenção muda, toda a sua realidade muda com ela. Ensinamento 5. Transforme os problemas em oportunidades. Transforme os problemas em oportunidades. Cada vez que a vida coloca um obstáculo diante de você, existem dois caminhos: vê-lo como uma condenação que o paralisa ou como um mestre disfarçado que vem ensinar algo essencial para o seu crescimento. O problema em si não tem poder, o que lhe dá poder é a interpretação que você faz dele. E é aí que tudo muda. Se a primeira pergunta que surge em sua mente é "por que comigo?", você fica preso na queixa e na frustração. Mas se troca essa pergunta por "o que posso aprender com isso?", transforma o mesmo desafio em uma semente capaz de gerar transformação. Pense nos momentos mais difíceis da sua vida. Seguramente, com o tempo, muitos deles se converteram em pontos de virada, em experiências que lhe trouxeram força, paciência ou sabedoria.
O que parecia uma perda no momento, com o passar dos dias revelou-se como uma oportunidade de se reinventar. Esse padrão se repete sempre. O que hoje dói, amanhã pode ser o terreno onde você constrói sua melhor versão, se escolher enxergar dessa maneira. A chave está na perspectiva. Um mesmo evento pode afundar uma pessoa e impulsionar outra. A diferença não está no problema, mas em como ele é enfrentado. E o que marca essa diferença é a pergunta que você decide fazer a si mesmo. Trocar por que isso aconteceu comigo, por como posso usar isso a meu favor. Abre um espaço mental onde antes só havia bloqueio. É como acender uma luz no meio da escuridão, não elimina a dificuldade, mas permite ver caminhos antes invisíveis. Por isso proponho um exercício simples e poderoso. Cada vez que enfrentar uma dificuldade, pegue um papel e escreva o que essa experiência pode lhe ensinar ou em que aspecto pode fortalecê-lo. Talvez obrigue você a desenvolver paciência, a melhorar sua disciplina, a soltar um apego ou a descobrir uma força que não sabia que tinha. Esse ato de escrever transforma a dor em um mapa de aprendizado. Dá um novo sentido ao que parecia apenas sofrimento. Sob a visão do estoicismo, essa prática é essencial. Marco Aurélio dizia que o obstáculo é o caminho, porque cada dificuldade carrega dentro de si a oportunidade de praticar a virtude, paciência, fortaleza, sabedoria ou temperança. Os estoicos não buscavam eliminar os problemas da vida, porque entendiam que isso era impossível. O que buscavam era treinar a mente para enxergar em cada desafio uma ocasião de crescimento. E essa visão lhes dava uma força aparentemente inquebrantável. Se aplicar essa forma de pensar, começará a notar uma mudança profunda. Cada situação difícil deixará de parecer um inimigo a temer e passará a se converter em um treinador que o prepara. Até mesmo os erros e fracassos que antes geravam culpa podem transformar-se em mestres que lhe mostram com clareza o que precisa ajustar. A cada problema visto desse modo, sua resiliência aumenta e sua frustração diminui. O mais importante é que esse hábito cria uma mentalidade de crescimento. Você já não teme tanto os golpes da vida, porque sabe que cada golpe traz escondido um presente. Pode ser doloroso abri-lo, mas uma vez aberto, descobre ferramentas que o acompanharão para sempre. E com o tempo, desenvolve a confiança de que, não importa o que aconteça, sempre haverá algo que pode aprender e usar para se fortalecer. O resultado é que você deixa de se sentir vítima das circunstâncias e passa a ser protagonista da sua história. Entende que não controla o que a vida traz, mas controla o que faz com isso. E quando treina o olhar para transformar problemas em oportunidades, seu caminho deixa de estar marcado pela queixa e passa a se encher de propósito. A mesma vida que antes parecia dura e injusta se transforma em um campo de treinamento que o forja a cada dia em alguém mais forte, mais sábio e mais resiliente. Ensinamento 6. Transforme-o ainda em sua arma secreta, use o poder do ainda. Essa palavra tão pequena pode transformar completamente a maneira como você olha para seus desafios e limites. Porque quando você diz simplesmente, não consigo fazer, fecha uma porta. Sua mente interpreta isso como uma verdade definitiva e age como se não houvesse mais nada a ser feito. Mas quando você acrescenta ainda, tudo muda. Não consigo fazer ainda abre uma fresta por onde entra a luz da possibilidade. Lembra que você está em caminho, que não é um fracasso definitivo, mas sim um processo de aprendizado. Cada vez que elimina a palavra ainda, sua mente fica presa na frustração. Você acredita que não tem capacidade, que não é suficiente, que esse desafio não é para você. E o pior é que essa crença se transforma em um teto invisível que limita seu crescimento. Sem perceber, você se condena a permanecer no mesmo lugar.
Mas se adota o hábito de acrescentar ainda, seu cérebro entende que o que hoje não consegue é apenas uma etapa temporária. Você passa a focar no processo, não na derrota. Pense na diferença entre estas duas frases: não sei falar em público e não sei falar em público ainda. A primeira é uma sentença que fecha toda possibilidade. A segunda é um lembrete de que você está aprendendo e que, com prática, poderá conseguir. Essa simples mudança de palavras acende a chama da perseverança, porque em vez de desistir, convida a continuar tentando. Em vez de se ver incapaz, você se vê em construção. Aplicar esse poder é mais simples do que parece. Só é preciso prestar atenção à sua linguagem interna. Sempre que se ouvir dizendo algo limitante, acrescente ainda ou troque por frases como estou aprendendo, estou melhorando, ainda não consegui, mas estou a caminho. Essa mudança coloca você em uma mentalidade de crescimento, onde o erro não significa que não pode, mas que ainda está praticando. E quando assume que está em progresso, sua mente encontra motivação para seguir avançando. Lembre-se de que cada habilidade que hoje você domina, um dia foi algo que não sabia fazer. Caminhar, ler, escrever, falar em público, manusear uma ferramenta, tudo em algum momento foi desconhecido. Mas você aprendeu porque insistiu. E se conseguiu no passado, pode fazê-lo com qualquer coisa no presente. Ainda é a palavra que conecta quem você é agora com quem pode se tornar. O estoicismo também nos lembra que nada acontece de repente, tudo exige disciplina, constância e tempo. Sêneca dizia que nenhuma grande conquista é alcançada de uma vez. Os estoicos entendiam que cada virtude e cada habilidade se constroem passo a passo. Essa paciência ativa é o que transforma o ainda em uma arma estoica. Ajuda você a aceitar seu presente sem se render e a manter os olhos fixos no progresso. Quando começa a viver com essa mentalidade, sua relação com os desafios muda. Os erros deixam de ser sinais de que você não serve e se transformam em provas de que está no caminho certo. A frustração diminui porque você entende que faz parte natural do aprendizado. E em vez de sentir vergonha por não dominar algo, sente motivação por tudo o que ainda pode melhorar. Imagine o que acontecerá se todos os dias substituir suas frases limitantes. Onde antes dizia, não sei como lidar com isso, agora dirá, não sei como lidar com isso ainda. Onde antes afirmava, sou ruim nisso, agora dirá, estou melhorando nisso. Pouco a pouco, essa forma de falar se transforma em sua maneira de pensar, e sua mente aprende a manter a porta do crescimento sempre aberta. O resultado é poderoso, uma mentalidade de crescimento constante que o impulsiona a desenvolver novas habilidades, enfrentar desafios com menos medo e libertar-se do estancamento. Com o ainda, você deixa de se definir pelo que não sabe fazer e começa a se ver como alguém que está sempre aprendendo, crescendo e expandindo suas capacidades. Essa é a diferença entre ficar preso na queixa ou avançar rumo à sua melhor versão. Ensinamento 7, dia 2. Fale como sua melhor versão. Dia 2. Fale como sua melhor versão. Este é o momento de parar de repetir as mesmas frases que o mantêm no mesmo lugar e começar a usar a linguagem da pessoa em que deseja se tornar. Porque a maneira como você fala consigo mesmo não apenas reflete quem é, mas também molda quem está sendo. Se o seu eu futuro, essa versão plena, confiante e amorosa de si mesmo, tem uma forma diferente de dialogar internamente. Por que esperar ser essa pessoa para começar a falar como ela? Faça isso desde já, porque cada palavra que você diz a si mesmo abre ou fecha portas dentro de você. Pense por um instante como a versão mais segura de você falaria consigo mesma. Certamente não usaria frases derrotistas nem críticas constantes.
Essa voz interior seria firme, mas gentil, motivadora, paciente e cheia de confiança. E se você sabe que é assim que sua melhor versão falaria, por que continuar alimentando a linguagem do velho eu? A transformação começa quando você deixa de se identificar com a voz que limita e começa a imitar a voz que impulsiona. Sempre que falhar, repita com firmeza: estou aprendendo, porque é isso que sua melhor versão diria. Não se castigaria pelo erro, mas o usaria como parte do caminho. E quando enfrentar um desafio que assuste, afirme com convicção: tenho tudo o que preciso, porque dentro de você já estão as sementes do que busca. É questão de nutri-las com disciplina, paciência e ação. Cada afirmação é como um tijolo com o qual você constrói a identidade do seu eu futuro. Sua linguagem interna cria identidade. Quando repete frases como sempre fracasso ou não sou suficiente, reforça um personagem que não deseja continuar sendo. Mas quando repete frases alinhadas com sua melhor versão, pouco a pouco sua mente começa a aceitar esse novo papel como real. É um processo de treinamento. Assim como um ator entra em um personagem através do diálogo, você pode começar a habitar sua melhor versão através do que diz a si mesmo todos os dias. Esse princípio não é teoria, é prática. Faça o exercício durante este dia. Cada vez que detectar um pensamento de autocrítica, substitua-o pela voz da sua melhor versão. Pergunte-se o que esse eu pleno e seguro me diria neste momento. Depois diga em voz alta ou escreva para que seu cérebro registre com mais força. No início pode parecer estranho, até falso, mas com a repetição isso se tornará seu novo tom natural. E quando sua linguagem mudar, sua identidade também mudará. Sob a ótica do estoicismo, essa prática se encaixa perfeitamente. Os estoicos falavam sobre viver conforme a virtude, como se você já fosse a pessoa que aspira a ser. Epicteto ensinava que você não deveria esperar que a vida o moldasse, mas começar a agir como o homem ou a mulher que deseja se tornar. Falar como sua melhor versão é um ato de autodisciplina, porque obriga você a elevar seus pensamentos e a não se render à linguagem fácil da queixa ou da autocrítica. O mais poderoso é que, ao treinar esse hábito, você enfraquece o velho eu. Aquela voz que sempre dizia: não posso, não presto, vou fracassar, começa a perder força porque você já não a repete. E o que não se repete, morre. Em contrapartida, a voz da sua melhor versão ganha terreno, fica mais forte e passa a guiá-lo. E quando essa voz guia sua mente, suas ações mudam, suas decisões melhoram e sua vida começa a se alinhar com a identidade que realmente deseja construir. O resultado deste dia será sentir-se diferente, mesmo que nada externo tenha mudado, porque seu diálogo interno começará a lhe dar mais confiança, mais calma e mais foco. Você perceberá que tem mais controle do que imaginava. E cada vez que usar a linguagem da sua melhor versão, estará dando um passo em direção a ela. Fale como essa pessoa agora, e verá como pouco a pouco deixará de sonhar com sua melhor versão para começar a vivê-la. Ensinamento 8. Fale sucesso antes de vê-lo, fale sucesso antes de vê-lo. Este é um dos segredos mais poderosos que você pode aplicar em sua vida. Não precisa esperar ter resultados para começar a pensar e agir como um vencedor. Se você sempre esperar pela prova externa para sentir-se capaz, ficará preso em uma espera eterna. Mas se desde já falar e pensar como alguém que já está no caminho do sucesso, sua mente começa a alinhar-se com essa identidade e suas ações se transformam. Os grandes atletas, os líderes que marcaram a história, não se limitam a treinar o corpo ou as estratégias. Eles também treinam sua linguagem. Declaram-se campeões antes de competir. Falam como se já tivessem conquistado a meta, mesmo estando ainda no processo.
E isso não é arrogância, é programação mental. O cérebro responde às palavras que você usa e começa a buscar coerência com elas. Se você diz sou capaz de conseguir, estou pronto para vencer, seu corpo e sua mente se organizam para tornar isso possível. Olhe-se no espelho todas as manhãs e pronuncie essas palavras com convicção. Sou capaz de conseguir. Estou pronto para vencer. Não diga como uma frase vazia, diga como se já estivesse encarnando essa pessoa. Faça isso com a postura ereta, com o olhar firme, com a energia de quem já decidiu avançar. Esse ato simples envia uma mensagem clara ao seu subconsciente. Você não está esperando ver resultados para acreditar. Está criando os resultados a partir da fé e da determinação. Lembre-se de que a mente busca consistência. Se fala derrota, age na derrota. Se fala sucesso, prepara-se para alcançá-lo. E aqui está a chave: suas palavras tornam-se sementes que germinam em ações. O que você declara se reflete na forma de enfrentar cada desafio. Uma pessoa que diz não consigo entra na luta derrotada. Uma pessoa que diz vou conseguir entra com energia, com determinação, com um fogo interno que faz a diferença. Faça o exercício todos os dias. Não importa se ainda não vê os frutos. Cada repetição fortalece sua identidade de vencedor. Cada vez que pratica, cria uma ponte entre o presente e o futuro. E quanto mais o faz, mais difícil se torna para sua mente voltar à antiga linguagem do medo e da dúvida. Sob a ótica do estoicismo, essa prática tem um eco profundo. Marco Aurélio dizia que sua vida é moldada pela qualidade dos seus pensamentos. Os estoicos entendiam que, se você queria agir com virtude e grandeza, primeiro precisava treinar a mente para acreditar-se capaz. A linguagem interna fazia parte dessa disciplina. Falar com clareza, direção e firmeza para manter-se focado na meta, mesmo antes de alcançá-la. Falar sucesso antes de vê-lo não significa ignorar a realidade. Não se trata de fingir que já tem o que não tem, mas de escolher um estado mental que o aproxime mais rápido de suas metas. Porque quando repete sou capaz, estou pronto, seu corpo responde com mais energia, sua mente com mais foco e seu coração com mais coragem. E isso aumenta suas chances reais de vitória. Imagine como seu desempenho mudaria se enfrentasse cada desafio com essa preparação mental. Uma prova, uma entrevista, um projeto, uma competição. Se chega dizendo, é difícil, vou fracassar, sua energia cai. Mas se entra dizendo, estou pronto, posso conseguir, todo o seu sistema se ativa para dar o melhor. Essa diferença mental marca a linha entre os que desistem e os que conquistam. O resultado é claro: mais segurança, mais determinação e um desempenho superior em cada desafio. Não porque a sorte muda magicamente, mas porque você muda. Porque ao falar sucesso antes de vê-lo, planta em sua mente a identidade do vencedor que já existe dentro de você. E quando pratica o suficiente, chega um momento em que não apenas fala, você vive. Ensinamento 9. O medo é uma ilusão reforçada. O medo é uma ilusão reforçada. Não é um muro real à sua frente, é uma sombra que sua própria mente projeta repetidamente, até que você acaba acreditando que é impossível atravessá-la. O medo se alimenta das suas dúvidas, daqueles pensamentos que você repete em silêncio e que pouco a pouco se transformam em correntes invisíveis. Ele sussurra, você não está pronto, não é o momento, melhor esperar mais um pouco. E quanto mais você o escuta, maior ele parece. Mas a verdade é que o medo não existe fora da sua mente. É apenas uma construção mental que se dissolve no instante em que você dá o primeiro passo e age. Pense em todas as vezes em que temeu enfrentar algo, falar em público, iniciar um projeto, confessar o que sente, arriscar-se em uma mudança. Na sua cabeça parecia enorme,
Em seu corpo sentia o bloqueio. Mas no momento em que agiu, descobriu que não era tão terrível. O medo perdeu força porque você o enfrentou com ação. Essa é a prova de que o medo vive apenas na sua mente, nunca na realidade. O mais curioso é que o medo não busca tanto protegê-lo, mas convencê-lo de que você não pode. Ele o detém antes mesmo da tentativa, empurra-o para a conformidade e o faz adiar o que você sabe que precisa fazer. Disfarça-se de prudência, mas na verdade é paralisia. E se você não o questiona, pode virar seu estilo de vida, sempre esperando o momento perfeito, sempre deixando que seja essa voz de dúvida a decidir por você. Por isso, quando o medo aparecer, não o alimente. Respire fundo e diga a si mesmo: o medo é apenas um pensamento. Eu decido avançar. Essa frase curta é suficiente para desarmar a ilusão. Porque no momento em que o nomeia, no instante em que o desmascara, ele perde o poder. Você não precisa esperar que desapareça para agir. Precisa agir para que desapareça. Pratique conscientemente todas as vezes que o sentir. Se seu coração acelerar, se sua mente começar a inventar desculpas, pare um segundo e repita essa afirmação. Depois dê um passo, mesmo que pequeno, na direção do que teme. Essa ação quebra o círculo da paralisia. Ensina que a força sempre esteve em você e que o medo não passava de um espantalho. No estoicismo, o medo era visto como um julgamento equivocado. Sêneca lembrava que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Para os estoicos, o medo era simplesmente uma opinião sobre o futuro, não um fato. Era a interpretação exagerada do que poderia acontecer, não o que realmente estava acontecendo. Por isso, treinavam a mente para ver as coisas como são, sem se deixar arrastar por fantasias catastróficas. Enfrentar o medo com razão e ação era forma de dissolvê-lo. O importante é entender que coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de avançar apesar dele. Cada vez que você escolhe mover-se, mesmo com o coração acelerado, enfraquece a ilusão. E quanto mais faz isso, menor ele se torna. Até que chega um ponto em que você o reconhece assim que aparece e já sabe o que fazer, respirar, afirmar-se e dar o passo. Imagine o que acontecerá em sua vida se adotar esse hábito. Começará a arriscar-se mais, a aproveitar oportunidades que antes deixava escapar, a expressar o que sente com mais liberdade, a tomar decisões que antes adiava. E cada ação corajosa irá construir uma identidade mais forte, mais segura e mais livre. O resultado é libertação. Você percebe que nunca esteve preso a nada real, apenas a pensamentos repetidos. E quando escolhe avançar, o que antes parecia obstáculo transforma-se em trampolim. O que antes parecia um monstro revela-se uma ilusão. E você descobre que a coragem sempre esteve dentro de si, esperando o momento em que deixasse de dar poder a um fantasma chamado medo. Ensinamento 10. Não negocie com suas emoções, dê ordens a elas. Não negocie com suas emoções, dê ordens a elas. Suas emoções são sinais, não governantes. Não estão aí para decidir seu destino, mas para informar o que você sente em determinado momento. O problema é que muitas pessoas transformaram esses sinais em chefes absolutos de sua vida. Esperam sentir motivação para agir, esperam a inspiração chegar para começar, esperam a dúvida desaparecer para dar o passo. E como essas emoções raramente aparecem no momento perfeito, acabam presas na postergação e na mediocridade. O que poucos entendem é que a motivação não é a faísca que acende a ação. É o contrário, a ação é a faísca que acende a motivação. Se você fica negociando com a preguiça, quase sempre ela vence. Aquela voz que diz 5 minutos a mais na cama, faça amanhã, espere estar com mais ânimo, nunca se cansa de sussurrar. E se você lhe dá poder de voto,
ela vai frear seu avanço todos os dias. É por isso que você precisa inverter os papéis. Suas emoções não votam, elas obedecem. Você decide, você manda, você dá a ordem. Quando surgir o impulso de adiar, não dialogue com essa voz. Não lhe dê explicações, não tente convencê-la. Declare com firmeza: vamos levantar, temos trabalho a fazer. Essa frase é um comando, não um pedido. É como assumir o controle de um exército interno e, em vez de esperar que os soldados decidam se vão se mover ou não, você dá a instrução e eles cumprem. Essa é a mentalidade que constrói disciplina. Imagine o poder que desenvolverá se todas as manhãs agir assim. A emoção da preguiça será como uma criança birrenta pedindo um doce, mas você, como adulto firme, dirá: não, vamos fazer o que precisa ser feito. E com o tempo, sua mente se acostuma a obedecer essa voz de comando, em vez da voz de desculpas. É assim que fortalece sua capacidade de mando sobre si mesmo. Não com discursos longos, mas com decisões rápidas e firmes. Muita gente fracassa não por falta de talento, mas porque se deixa arrastar por emoções momentâneas. Querem grandes resultados, mas permitem que a comodidade de alguns minutos a mais na cama destrua sua constância. Sonham com metas ambiciosas, mas deixam que a dúvida decida por eles nos momentos cruciais. Isso não é falta de capacidade, é falta de comando. E quando você aprende a dar ordens às suas emoções, todo o seu sistema interno começa a alinhar-se com a ação em vez da desculpa. Os estoicos entendiam isso muito bem. Marco Aurélio dizia que você não deveria deixar que suas paixões fossem mais fortes do que sua razão. Para eles, as emoções eram como nuvens passageiras, aparecem, mudam de forma, desaparecem. Não eram a bússola da vida, mas fenômenos a serem observados sem se deixar governar. O sábio estoico agia com virtude e disciplina mesmo quando seu corpo ou ânimo não acompanhavam, porque sabia que a vontade deveria ser a guia de sua vida. Quando você assume essa visão, deixa de esperar o momento ideal. Entende que não precisa sentir-se motivado para começar, porque a motivação surge uma vez que já está em movimento. Passa a treinar sua mente como um músculo de obediência às suas decisões, não às suas emoções. E a cada ordem cumprida, sua confiança cresce, porque você prova a si mesmo que é capaz de se governar. O resultado é poderoso: mais disciplina diária, mais produtividade, mais força interna. Descobre que sua vontade não depende de como você se sente, mas do que decide. E quando vive assim, as emoções deixam de ser correntes e tornam-se simples sinais que você observa, mas não obedece. Você já não é prisioneiro da dúvida, da preguiça ou do medo. É o comandante da sua vida, e seu exército interno marcha segundo suas ordens, não segundo caprichos emocionais. Ensinamento 11. Fale como seu eu futuro já realizado. Fale como seu eu futuro já realizado. A linguagem que você usa consigo mesmo é como uma bússola que decide para onde você vai. Se fala a partir do seu passado, dos erros cometidos, do que não conseguiu, está se ancorando em um terreno que já não existe. Mas se escolhe falar a partir do seu futuro, da versão plena que está construindo, tudo dentro de você começa a alinhar-se nessa direção. Seu eu de amanhã está observando como você fala hoje, e cada palavra é um tijolo na identidade que decide fortalecer. Se fala como derrotado, sua mente recebe a mensagem de que ainda é aquele velho eu cheio de dúvidas e desculpas. E enquanto sustentar esse diálogo, será impossível avançar, porque reforça justamente aquilo que deseja abandonar. Em contrapartida, se fala como um líder, como alguém que já se vê preparado, capaz e seguro, começa a construir o caminho para essa versão. A diferença está na voz que você escolhe alimentar.
O futuro não se cria com lamentos do passado, mas com declarações de poder no presente. Faça este exercício. Imagine que seu eu futuro, a versão que já conquistou o que você sonha, está ouvindo como você fala hoje. Pergunte-se: ele aprovaria a forma como me falo agora? Essa simples reflexão mostrará se você está cultivando a linguagem do avanço ou a linguagem do estancamento. E cada vez que perceber um pensamento limitante, troque-o imediatamente por uma afirmação poderosa, algo que seu eu futuro aprovaria. Diante dos desafios, em vez de dizer não consigo lidar com isso, declare: estou preparado para a pressão. Meu tempo está chegando e estou me preparando para ele. Essa frase é muito mais que motivação. É uma ordem que sua mente registra e a qual seu corpo responde. Ao repeti-la com convicção, acostuma-se a ver-se como alguém pronto, que sabe que o futuro é conquistado com preparação e atitude no presente. Seu eu futuro não é um estranho, é o resultado do que você constrói hoje. Cada palavra que usa é uma semente. Se planta dúvidas, colherá limites. Se planta segurança e visão, colherá oportunidades. Sua linguagem interna é o terreno onde seu propósito floresce ou se desfaz. Por isso, cada declaração que faz tem um peso enorme no destino que está criando. O estoicismo nos lembra que o maior controle que temos é sobre nossos pensamentos e palavras. Epicteto ensinava que o que pensamos e dizemos a nós mesmos define a qualidade da nossa vida. Para os estoicos, não era a sorte nem as circunstâncias que determinavam sua grandeza, mas sua disciplina interior. Falar como seu eu futuro é uma forma dessa disciplina. Você escolhe direcionar sua mente para o que quer ser e não para o que teme ter sido. Quando adota essa prática, algo surpreendente começa a acontecer. Suas ações passam a refletir essa nova linguagem. Se repete que está preparado, age com mais calma e firmeza. Se repete que seu tempo está chegando, trabalha com constância porque sabe que cada passo o aproxima dessa visão. Sua identidade deixa de estar dividida entre o que foi e o que deseja ser, e passa a alinhar-se em uma única direção, seu propósito. Experimente durante um dia inteiro. Cada vez que falar consigo mesmo, pergunte-se se o que diz está em sintonia com seu eu realizado. Se não estiver, troque a frase imediatamente. Faça isso com intenção, diga em voz alta se possível. Com o tempo, essa prática se tornará um hábito automático e sua mente passará a usar por padrão a linguagem da sua melhor versão. O resultado é clareza, visão e força. Você já não caminha como alguém que duvida de si mesmo, caminha como alguém que sabe para onde vai. Já não fala como reflexo do passado, fala como eco do futuro. E nessa mudança, seu presente começa a se transformar, porque você se torna a pessoa que não apenas espera o destino, mas que o cria palavra por palavra, ação por ação. Ensinamento 12. Aproveite as 3 janelas de neuroplasticidade do dia. Aproveite as 3 janelas de neuroplasticidade do dia. Seu cérebro não está sempre no mesmo estado. Existem momentos específicos em que ele se torna mais receptivo, mais maleável, como uma terra fértil pronta para receber novas sementes. Esses momentos são logo ao despertar, no meio da tarde e antes de dormir. A ciência demonstrou que nessas faixas o cérebro fica mais sugestionável, com ondas mais lentas e aberto a gravar informações com maior facilidade. Se você usa afirmações nesses instantes, o impacto é muito maior do que se fizer de forma aleatória. A primeira janela aparece nos primeiros 20 minutos ao acordar. Esse estado entre o sono e a vigília, quando você ainda está relaxado, é ideal para plantar as crenças que deseja reforçar. Aqui não é hora de correr ou encher sua mente de preocupações imediatas. Coloque a mão no coração, respire fundo e declare frases que o impulsionem, como: hoje crio meu novo futuro,
Estou preparado para avançar, hoje sou dono da minha energia. A chave está em sentir cada palavra, não repeti-la mecanicamente. Esse ritual matinal estabelece o tom emocional e mental do seu dia. A segunda janela se abre no meio da tarde, entre as 2 e as 4. É o momento em que muitos sentem uma queda de energia, e justamente aí está a oportunidade. Seu cérebro entra em um estado de maior sugestionabilidade, porque busca estímulo para se reativar. Se nesse momento você se movimenta fisicamente, caminhar, alongar-se, fazer alguns saltos ou qualquer ação que desperte o corpo, e ao mesmo tempo reforça suas afirmações, cria uma conexão mais profunda entre mente e corpo. Repita frases como "tenho força para continuar", "minha energia se renova agora", "avanço com clareza". O movimento físico atua como uma âncora que fixa essas crenças. A terceira janela chega pouco antes de dormir. Aqui sua mente está em transição para o descanso, e o último pensamento que você entrega se grava com força. Se você adormece com preocupações, seu cérebro trabalhará nelas a noite inteira. Mas se escolhe fechar o dia com gratidão e uma declaração de poder, essa será a semente que sua mente regará enquanto descansa. Antes de fechar os olhos, agradeça por 3 coisas que aconteceram, mesmo que pequenas, e declare: amanhã acordo mais alinhado, cada dia avanço rumo à minha melhor versão. Essa intenção noturna treina o subconsciente a trabalhar a seu favor. O fascinante de aplicar essas 3 janelas é que não exige grandes esforços nem horas extras. Apenas consciência em momentos que já fazem parte da sua rotina natural, ao acordar, à tarde e antes de dormir. É uma questão de substituir a inércia automática por atos conscientes de programação. O que você repete ali se instala com mais força e velocidade, porque está aproveitando a neuroplasticidade natural do cérebro. Os estoicos também entendiam a importância de treinar a mente em momentos-chave do dia. Marco Aurélio escrevia em suas meditações todas as manhãs para preparar seu ânimo e refletia à noite para revisar como havia agido. Epicteto recomendava observar os julgamentos ao começar e terminar o dia, porque era nesses momentos que se fixava o caráter. Embora não usassem o termo neuroplasticidade, intuíram que havia momentos mais férteis para moldar o espírito, e por isso tornavam essas práticas uma disciplina constante. Quando você transforma esse hábito em parte da sua vida, começa a notar resultados rápidos. Seus pensamentos se ordenam, suas emoções se regulam e sua energia se orienta para o que realmente importa. Não é magia, é consistência aplicada no momento certo. Ao despertar, você planta direção. À tarde, reforça com energia. E antes de dormir, sela o dia com gratidão e propósito. Esse ciclo contínuo cria uma reprogramação profunda que o impulsiona para a mudança real. O resultado é um impacto muito maior em sua transformação mental e emocional em menos tempo. Descobre que não precisa de anos de repetição caótica, mas de práticas conscientes nos momentos em que seu cérebro está mais aberto a recebê-las. Assim começa a viver com intenção, não apenas reagindo ao dia, mas moldando sua mente 3 vezes, todos os dias, até que sua identidade se alinhe por completo com a vida que deseja construir. Ensinamento 13. Combine afirmações com emoção e gratidão. Combine afirmações com emoção e gratidão. A repetição por si só não é suficiente para transformar sua mente. Você pode dizer uma frase 1000 vezes, mas se disser sem sentir nada, ela ficará apenas na superfície. O subconsciente não responde a palavras planas, responde à linguagem da emoção. E quando você soma gratidão e entusiasmo ao que declara, seu corpo libera substâncias que transformam essas palavras em experiências e essas experiências em novas redes neurais.
A emoção e a gratidão são o cimento que fixa os novos programas no mais profundo de você. Pense na diferença entre dizer friamente "sou abundante" e declarar com força e alegria "sou grato porque a cada dia vivo mais abundância". A primeira frase permanece na mente consciente como uma oração mecânica. A segunda toca seu coração, desperta seus sentidos e ativa sua biologia. A emoção transforma a afirmação em algo real, tangível, crível para o sistema nervoso. E é aí que começa a verdadeira mudança. A gratidão desempenha um papel fundamental nesse processo. Não é apenas um sentimento agradável, é uma chave biológica. Quando você agradece, seu corpo libera dopamina, serotonina e ocitocina, substâncias que fazem você se sentir bem e facilitam a criação de novos padrões mentais. É como se a gratidão fosse o fertilizante que permite que a semente das suas afirmações cresça mais rápido e mais forte. E se a isso você acrescenta entusiasmo, o sinal se torna ainda mais potente. Por isso, quando declarar algo, não faça no piloto automático. Respire, conecte-se com seu coração e sinta como se já fosse real. Declare com gratidão o que está construindo, como se já tivesse em suas mãos. Se você diz "sou grato porque a cada dia vivo mais abundância", sua mente começa a buscar provas disso no cotidiano. Seu filtro mental se ajusta, sua percepção muda e sua energia atrai oportunidades que antes passavam despercebidas. O exercício é simples, mas exige intenção. Escolha 3 afirmações que deseja implantar e repita-as em voz alta pelo menos 2 vezes ao dia. Mas não as repita como um robô, acompanhe com alegria, movimento, gestos, com a sensação de certeza. Imagine a emoção de já ter conquistado o que deseja e agradeça por isso, como se estivesse presente agora. Essa prática constante reprograma seu subconsciente com uma força imensa. No estoicismo, encontramos um ensinamento paralelo. Marco Aurélio lembrava que a vida depende da qualidade dos seus pensamentos, mas não falava de pensamentos frios, e sim de convicções profundas. Os estoicos entendiam que o que você afirma dentro de si, com fé e firmeza, molda seu caráter e destino. Sua disciplina consistia em não se deixar arrastar por emoções negativas, mas em cultivar emoções nobres, gratidão pelo que se tem, serenidade diante da adversidade, entusiasmo por agir com virtude. Assim, emoção e razão se combinavam para direcionar a vida ao crescimento. Quando você começa a aplicar esse princípio, a mudança interna acelera. Percebe que o que antes parecia esforço se torna um estado natural. As afirmações deixam de soar como frases externas e começam a ecoar como sua própria voz interior. E cada vez que agradece com emoção, reforça a crença de que o que deseja já está a caminho, o que fortalece sua confiança e seu bem-estar. Imagine viver cada dia com essa energia, acordar e sentir gratidão pelo que já tem e pelo que está construindo, declarar com entusiasmo que está crescendo, avançando, manifestando o melhor de si, fechar a noite agradecendo pelo que aprendeu. Essa rotina não só transforma sua mente, transforma seu corpo, sua atitude e até seus relacionamentos. O resultado é uma aceleração da mudança interna e um aumento real do bem-estar geral. Descobre que não precisa esperar que as circunstâncias mudem para sentir-se bem, porque ao combinar emoção e gratidão com suas afirmações, começa a criar essa realidade de dentro para fora. E quando seu interior vibra em coerência com o que afirma, o exterior inevitavelmente termina refletindo isso. Ensinamento 14. Seja implacável e disciplinado todos os dias. Seja implacável e disciplinado todos os dias. A verdadeira chave do sucesso não é a sorte, nem a inspiração passageira, nem sequer estar sempre motivado. A chave é a persistência implacável. Porque a maioria das pessoas para quando as coisas ficam difíceis.
Abandonam quando sentem cansaço, quando a motivação desaparece ou quando os obstáculos parecem grandes demais. Mas os vencedores não são os que esperam condições perfeitas, são os que continuam avançando mesmo em meio à dor, à dúvida e ao cansaço. A disciplina cria resultados que a motivação jamais conseguirá sustentar. A motivação é como o fogo de uma faísca, acende rápido, mas se apaga se não houver combustível. A disciplina, por outro lado, é o fogo constante que permanece aceso mesmo sem vento que o alimente. É o que o levanta nos dias em que seu corpo quer ficar na cama. É o que o impulsiona a dar mais um passo quando sua mente diz que já fez o suficiente. A disciplina não pergunta como você se sente, simplesmente age. Grave isto, o sucesso não se mede pelo que você faz nos seus melhores dias, mas pelo que decide fazer nos seus piores dias. Qualquer um pode dar 100% quando tudo flui, mas pouco se exigem 110% quando tudo parece estar contra. É aí que o caráter se forja. É aí que se diferenciam os que apenas desejam algo dos que estão dispostos a fazer o necessário para alcançá-lo. Como aplicar? Faça um compromisso pessoal consigo mesmo de sempre dar esse extra, mesmo nos dias cinzentos. Quando sentir que não aguenta mais, em vez de desistir, diga em voz alta, mais um pouco. Ainda não terminei. Essa frase deve se tornar seu grito de guerra, a faísca que o empurra a dar aquele passo adicional. Porque cada vez que cumpre sua palavra consigo mesmo, fortalece sua confiança e constrói uma identidade de alguém que não se quebra facilmente. O segredo está em manter sua palavra, não com os outros, mas consigo. Se disse que iria treinar, treine. Se disse que iria trabalhar no seu projeto, trabalhe. Mesmo sem vontade, mesmo cansado, mesmo sem aplausos. Porque cada promessa quebrada corrói sua confiança, mas cada promessa cumprida a multiplica. E quando você se torna alguém que se respeita, que faz o que diz, não existe campo em que não possa se destacar. O estoicismo deixava isso claro, a disciplina é a ponte entre o que você quer e o que pode conquistar. Epicteto ensinava que o verdadeiro poder do ser humano não está em controlar o externo, mas em controlar a si mesmo. Marco Aurélio escrevia em suas meditações que todos os dias precisava levantar-se para cumprir o dever mesmo sem vontade, porque havia nascido para agir, não para ceder ao conforto. Os estoicos entendiam que a grandeza não é acaso, é o resultado da constância diária. Quando vive com disciplina implacável, transforma-se em alguém confiável, não apenas para os outros, mas para si mesmo. Descobre que seus resultados não vêm de momentos de sorte, mas de cada pequena decisão em que escolheu continuar quando o fácil era parar. Sua resiliência cresce, sua constância torna-se uma vantagem competitiva e sua capacidade de resistir ao que outros não suportam coloca você em outro nível. Imagine o que acontecerá quando esse hábito fizer parte de você. Enquanto outros desistem porque não têm motivação, você continuará construindo. Enquanto outros se justificam com desculpas, você acumulará pequenas vitórias que, com o tempo, se transformarão em conquistas gigantes. E quando olhar para trás, perceberá que não foi a sorte que o levou longe, foi sua disciplina diária, sua decisão implacável de continuar avançando mesmo quando parecia impossível. O resultado é claro: resiliência, constância e grandeza. A disciplina transforma você em alguém impossível de ser ignorado. Dá-lhe a capacidade de destacar-se em qualquer campo, não porque seja o mais talentoso, mas porque é o mais constante. E no fim isso é o que realmente separa os que apenas sonham dos que conquistam. Ensinamento 15. Cada palavra que você diz constrói ou destrói seu destino. Não existem palavras neutras.
porque cada uma carrega consigo uma carga, uma direção, uma intenção que acaba influenciando a forma como você vê a vida e como age. Talvez você não perceba no momento, mas sua vida atual é, em grande parte, o reflexo das frases que mais repetiu nos últimos anos. Suas palavras são sementes, algumas geram frutos de confiança, motivação e abundância, enquanto outras semeiam dúvida, derrota e resignação. A verdade é que aquilo que você mais escuta dentro de si e o que mais pronuncia para fora termina moldando suas crenças. Se todos os dias você diz, isso é muito difícil, sua mente aceita como realidade e age de acordo. Em contrapartida, se afirma posso encontrar a forma, seu cérebro começa a buscar soluções e oportunidades. A diferença não está na situação externa, mas nas palavras que você escolhe usar para interpretá-la. O mais poderoso é que as palavras não impactam apenas sua mente, também impactam seu corpo. Quando pronuncia frases carregadas de medo, sua biologia responde com tensão, estresse e bloqueio. Mas quando fala com gratidão, confiança e determinação, seu corpo libera substâncias que reforçam a calma, a energia e o bem-estar. Suas palavras são literalmente instruções que seu corpo executa, mesmo quando ditas sem muita consciência. Por isso, é fundamental vigiar seu idioma interno e externo. Sempre que falar, pergunte-se, isso me aproxima ou me afasta da vida que quero? Essa simples pergunta o obriga a ser consciente de sua comunicação e a escolher palavras que construam em vez de destruir. Porque se usa linguagem de derrota, reforça a identidade de alguém derrotado. Mas se usa linguagem de poder, reforça a identidade de alguém capaz e resiliente. Faça o exercício de observar suas frases mais frequentes. Talvez descubra que repete coisas como eu sempre falho, não tenho sorte, nunca é suficiente. Cada uma delas é um tijolo que sustenta a casa de suas limitações. Mas você pode começar a substituí-las por novas frases. Estou aprendendo, tenho o necessário para avançar, a cada dia melhoro um pouco mais. Pouco a pouco, sua vida começará a refletir o novo edifício que constrói com essas palavras. Os estoicos entendiam esse poder. Epicteto ensinava que não é o que acontece que o define, mas o que você diz a si mesmo sobre o que acontece. A linguagem interna era, para eles, a chave do domínio pessoal. Marco Aurélio escrevia em suas meditações, não para embelezar seus pensamentos, mas para discipliná-los com palavras que o lembravam da virtude, da calma e da razão. Sua prática mostrava que falar com intenção não era um luxo, mas um dever para manter a mente firme diante da adversidade. Quando aplica isso em sua vida, começa a notar mudanças imediatas. Suas conversas se tornam mais conscientes, sua voz interior mais construtiva e sua atitude diante dos desafios muito mais resiliente. Percebe que aquilo que antes saía de sua boca como desculpa agora se transforma em declaração de poder. E essas declarações, quando repetidas com consistência, tornam-se crenças profundas que guiam cada ação. Imagine como sua vida se transformaria se, em vez de dizer não aguento mais, você dissesse ainda tenho energia para mais um passo. Se, em vez de dizer nunca consigo, afirmasse estou cada vez mais perto. Esses pequenos giros na linguagem são o que separam os que ficam presos em suas limitações dos que abrem caminho rumo à sua melhor versão. O resultado de viver com esse nível de consciência é que sua vida já não será uma construção aleatória, mas uma obra desenhada com intenção. Descobrirá que cada palavra conta, que cada frase é um martelo moldando seu destino. E quando decide falar com poder, gratidão e clareza, verá como seu mundo começa a alinhar-se com o que vem declarando. Porque no fim, o que você diz não é apenas som, é destino em construção.